que ficou faltando no vídeo passado foi a estrutura de repetição while. O while, ele é enquanto em português. A sintaxe desse comando é da seguinte forma. While, né, a palavra reservada while, ficou em roxo por causa disso. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom para ficar melhor. E aí, o que eu vou ter logo em seguida do while é uma expressão booleana. Eu vou botar aqui entre colchetes, mas não exatamente não existe esses colchetes na expressão booleana. Uma expressão booleana qualquer. Algo maior igual que outra coisa, ou true ou false, algo que resulte em verdadeiro ou falso. Né? Qualquer expressão booleana vai resultar em um verdadeiro ou falso. E caso o while seja verdadeiro, ele vai executar o bloco de comandos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um while, palavra reservada, uma expressão booleana, 2 pontos para indicar para o interpretador que vai começar um bloco de comandos e o bloco de comandos. Como é que funciona o while? Na hora que o programa chega na instrução while, ele vai avaliar a expressão booleana, executar o bloco de comandos, terminado o bloco de comandos, seja de forma natural, executando todas as instruções do bloco de comandos, ele volta para o começo da expressão while e avalia novamente a expressão booleana. Se ela for verdadeira, executa o bloco de comandos, volta para a expressão booleana. Até quando? Até quando a expressão booleana for falso. Exceto, claro, se tiver um break aqui, como eu falei com vocês no for, o break vai parar a execução da estrutura de repetição, seja while, seja um for. Então, se tiver aqui dentro desse bloco de comandos um break, ele vai simplesmente pular para a terceira instrução no nosso caso. Se não tiver nenhum break aqui, ele vai continuar repetindo esse bloco de comandos enquanto essa expressão for verdadeira. Mas não é a todo instante que ele avalia a expressão. Ele só avalia na hora que ele termina o bloco de comandos. Ele executa todo o bloco, volta para avaliar a expressão e recomeça o bloco. Volta para avaliar a expressão, recomeça o bloco. Se a expressão muda de verdadeiro para falso durante a execução do bloco, não tem problema nenhum. Ele vai continuar até o final do bloco. Quando terminar o bloco, ele avalia a expressão. Sendo falso, ele pula para a terceira instrução. Encontrando um break, ele pula para a terceira instrução, no nosso caso, porque só são 3 linhas de código aqui. Um while, que é um comando junto com seu bloco de comandos, e o print fim. Se tiver um contínuo aqui dentro, do mesmo jeito que no for, ele vai simplesmente parar a execução desse bloco de comandos e voltar lá para o começo. Aí ele vai avaliar a expressão booleana e recomeçar o bloco de comandos. E o else, que também pode aparecer aqui no while, o else só vai rodar se não encontrar break. Só roda o bloco de comandos do else. Esse else está referente a esse while se não encontrar break. Pronto, simples assim. E agora, o que a gente pode fazer com isso? Deixa eu exemplificar um pouco rodar esse programa. Eu vou primeiro rodar print teste. E qual a expressão booleana que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a mais simples possível. Talvez. Uma das duas mais simples possível. Falso. Nota que ficou cinza aqui, um pouco mais escuro. Ficou um pouco mais escuro porque, enquanto falso, ele vai fazer o quê? Vai olhar aqui a primeira instrução, vai avaliar a expressão booleana. A expressão booleana é falsa, porque falso é falso. Não vai executar o bloco de comandos, vai executar fim. Então, se eu mandar rodar esse programa, o que eu espero é encontrar só a palavra fim, um ponto final. E se eu colocar true? Aqui, na hora de rodar esse programa, o que acontece? A gente está vendo teste, 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 mas não dá para ver, mas ele continua imprimindo teste sem parar. Eu vou parar o programa, interromper ele com Ctrl C, que é lança a exceção para o Python de interrupção do teclado, e aí ele sai do programa naturalmente. No Visual Studio Code em particular, se você simplesmente mandar fechar o console, ele continua, ou mandar matar o terminal, basicamente fechar na marra, ele continua executando o interpretador de Python por trás e dá um bug horrível, você tem que fechar e abrir o programa de novo, às vezes. O que acabou de acontecer e eu perdi o vídeo passado por causa disso, que eu estava gravando. Mas, saindo desse parênteses, vamos fazer uma outra coisa. Para a gente ver que não deu para ver direito, que ele estava imprimindo o teste sem parar, eu vou fazer assim, primeira variável i vai começar com 0. E aí eu vou mandar imprimir o i. Vou usar uma string formatada, colocar um fzinho aqui, né, vai imprimir a variável i. E se eu fizer isso, dá um play, 0, 0, 0, 0, 0. Tudo bem. O que ele faz? O que ele está fazendo? Vou interromper aqui. Ele olha, a
expressão booleana é verdadeiro, verdadeiro sempre vai ser verdadeiro. Imprime o i. O i é 0. Terminou o bloco de comandos? Volta aqui para avaliar a expressão booleana. Continua verdadeiro. Imprime o i é 0. O que a gente pode fazer? I recebe o i mais 1, que é basicamente o resultado dessa instrução. Se eu mandar rodar... Ah, eu não salvei? É para ele... Ah, desculpa. I recebe i mais 1, foi o que eu disse. Não i recebe i mais i. Se o i é 0, ele recebe i mais i, ou 2 vezes i, 2 vezes 0 é 0, ele realmente vai continuar imprimindo 0. Então, vamos dar play de novo aqui. Olha aí, ó. Tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. Ele tá imprimindo i, só que a cada vez que ele imprime o i, ele soma 1 no i. Ele imprime o i, soma 1 no i. Avalie a expressão booleana. Imprime i, soma 1 no i. O que a gente pode fazer agora? Se eu quiser imprimir até 10.000, por exemplo. Ah, eu fechei sem dar o Ctrl C. Tá vendo o que acontece? Acontece isso. Vou pausar um pouco o vídeo e vou reiniciar o Visual Studio Code. Bom, o Visual Studio Code travou, claro, porque eu fechei o programa sem parar o programa, eu matei o terminal aqui, o interpretador continua funcionando, é algum bug aí que eu até agora não sei resolver. Então, aconteceu isso, eu tenho que reiniciar o Visual Studio Code. É melhor dar um Ctrl C e travar o programa e antes de fechar o terminal ou começar a rodar de novo ou fazer qualquer outra coisa. Vamos lá. Eu tenho esse programa aqui, que é, enquanto for verdadeiro, ele vai imprimir o número e somar no número. Para que mais a gente pode usar o while? O while ele normalmente é usado quando você não sabe quantas vezes o bloco vai ter que ser rodado. Quando você está percorrendo um vetor, uma sequência, um conjunto, quando você encontrar um número, um palheiro de números, quando você quer fazer alguma coisa que você sabe mais ou menos a quantidade de vezes que você vai executar aquele bloco, você pode usar o for, de certa forma, essa é a regra geral. O while é quando você não sabe quantas vezes você vai ter que executar um bloco. Por exemplo, se você quer que o usuário digite algo e só vai parar quando o usuário digitar aquilo que você quer. Então, vamos botar aqui uma variável válido recebe false, enquanto não for válido. O que eu quero? Eu quero que o usuário digite um número. Então, vamos lá, print digite um número. E aí, eu vou usar a minha mesma variável e recebe input. Qual é o problema? Eu vou primeiro não fazer nada de demais, eu vou simplesmente botar um int aqui. A gente converte para inteiro o que será que o usuário for digitar. Por que que isso não dá certo? Porque se ele digitar banana, a gente tem uma exceção, né? Um erro que diz, olha, não dá para converter inteiro algo. Isso, a palavra banana não perdoe, não consigo. Então agora o que a gente tem que fazer é testar se o número é um número, né? Se o que ele digitou é um número. Is numeric, daqui, tem um método. Se todos os caracteres da string foram numéricos, tem pelo menos um caractere. Então, se o i for numérico, eu vou dizer que válido é igual a true. Else, print, você tem que digitar um número. Ponto de exclamação para ficar bem enfático. Se eu rodar esse programa e digitar 10, fim, digitou o número, é válido. Ele vai executar o bloco de comandos. Ele sempre executa essa primeira vez o bloco de comandos porque válido é false. Not válido necessariamente na primeira vez que a gente chegar na instrução 2 vai ser true. A instrução 2, ou o not válido sendo true, ele executa o bloco inteiro. Não tem break, não tem continue, ele não vai alterar esse fluxo. Então, ele vai executar o bloco inteiro. O bloco inteiro, primeira instrução, digite um número, mostrou aqui, o usuário digitou 10. IsNumeric é um método de um string que retorna verdadeiro. Se essa string que você colocou aqui antes desse ponto for completamente numérica, forem só caracteres numéricos, e aí vai, se isso for verdade, que foi, a gente digitou em 0, válido vai ser verdadeiro, vai passar a ser verdadeiro a partir daqui, não executa o bloco do else, voltou aqui para o começo da avaliar a expressão, válido é verdadeiro, not válido é false, a expressão é falsa, não vai executar o bloco do while, vai passar para a próxima instrução, ou se tivesse um else, ia passar para o else, porque não teve nenhum break no meio do caminho. Então, imprima, fim, acabou. Se a gente digitar, o isNumeric não é perfeito, porque se a gente digitar, por exemplo, -10, ele vai reclamar que você tem que digitar um número. Ele só procura uma string se os caracteres que formam essa string são numéricos. Por exemplo, 10A não é, 10.0 também não é numérico.
esse é o método, ele não tenta converter no número, ele não tenta mostrar se é um número do estilo ponto flutuante ou menos um número negativo. Ele simplesmente testa se todos os caracteres daquela string são de 0 até 9. Qualquer coisa fora disso, menos um ponto, não dá certo. Tem outro jeito de fazer isso, que é basicamente, eu posso até fazer aqui agora, é try, e isso vai ser lá para frente em tratamento de exceções. Tente fazer a seguinte coisa, i recebe int i. Eu vou tentar converter o i inteiro. Se isso der certo, então tudo bem, não precisa fazer mais nada. Válido, recebe true. Se eu conseguir converter, o que o try e o except vão fazer, e eu vou colocar aqui, é a seguinte coisa. O try ele vai tentar executar um bloco de comandos. Pode ser que lancem erros. Cada uma das instruções de Python pode executar um erro. Lançar um erro, perdoe. O int, a gente viu que quando o usuário digita um número que não é... digita alguma coisa que não é um número, ele lança um erro. Ele diz erro de valor. E aí ele para o programa bem aí. Se você fizer um try, o que ele vai fazer é tentar executar. Na hora que lança um erro, ele passa direto para os except. Então, aqui, se o usuário digitar algo que não for exatamente o inteiro na instrução 4, o que vai acontecer é que na hora de você tentar converter para o inteiro, ele vai, assim que chegar nessa instrução, dizer, olha, lança um erro de valor, não dá para converter, o que quer que seja que o usuário digitou, no inteiro. E aí, como está dentro desse bloco do try, ele vai pular para a parte do except, espere essa exceção, erro de valor, e aí você pode fazer print, precisa digitar um número inteiro. Pronto. Se a gente rodar esse programa agora, e eu digitar 10A, você tem que digitar um número. Eu não salvei? Eu não salvei. Eu não saí do programa anterior, perdoe. Eu não dei Ctrl C aqui, ó. Ainda não tinha terminado. Teoricamente, eu não tinha terminado de digitar. Eu não dei Ctrl C, eu não terminei o programa anterior. Deixa eu fazer isso aqui de novo. Vamos rodar esse negócio do zero. Isso é meio chato quando a gente está trabalhando com esses while da vida, porque eu esqueço de fechar o programa anterior. Agora sim, está rodando esse. Se a gente digitar 10, fim. Se eu digitar menos 10, também fim, porque ele converteu. Menos 10, eu estou vendo isso é inteiro. 10.0, precisa digitar um número inteiro, porque 10.0 não é um número inteiro. 10A, precisa digitar um número inteiro. Quando você faz 10A, o que ele está fazendo? Ele vem aqui, print, digite um número, o usuário digita 10A, tenta fazer esse bloco de comandos. O bloco são só essas duas instruções. Na primeira, ele já dá pau. Quando ele dá pau, que 10A não pode ser convertido para inteiro, se eu fizesse isso sem um try except, ele ia aparecer lá no console, erro de valor, você não pode fazer isso. Não dá para converter 10A no número inteiro. Na hora que ele encontra um lançamento de erro, ele nem continua o bloco, ele simplesmente sai e vai para o accept, e aí você diz qual é o tipo de erro que você está esperando capturar. E o tipo de erro que eu estou esperando capturar é porque não foi um inteiro. E se o professor der outro erro, por exemplo, o erro de digitar um número, é um erro de interrompeu com Ctrl C no teclado, ele não vai capturar. E aqui não ia capturar mesmo porque o que está acontecendo é a instrução input. Não vai capturar porque eu só estou dizendo para capturar esse tipo de erro. Isso aqui é mais avançado, isso aqui vai ficar lá para o final do curso. Mas, por enquanto, a gente pode fazer na mão esse teste, que basicamente foi aquele primeiro jeito que eu fiz com o while. Acho que para o while tá bom por enquanto. Vamos ver mais usos utilizando break, continue, else nos blocos de while e for quando a gente vai fazendo os exercícios. Então, até a próxima.